Acorda, guria! Boa tarde para vocês aqui no Instagram, sejam bem-vindos a mais uma live aqui comigo. Meu nome é Gabriele Tubbs, eu sou estruturadora emocional quântica e a gente vai falar hoje sobre um tema bem legal, tá? Vamos lá, como é que é o título da nossa live de hoje? Como ter uma relação de sucesso, né? Um relacionamento, como ter um relacionamento de sucesso. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sejam muito bem-vindas. O pessoal tá chegando, bem-vinda Roberta, bem-vinda Kelly. Então o pessoal entrando aí e a gente vai falar sobre esse tema de relacionamento de sucesso. E eu vou trazer para vocês aqui 5 passos, né, para que você conquiste e tenha esse relacionamento de sucesso, tá? Eu tô trazendo esse tema aqui hoje e de uma maneira geral, bem-vinda, gurias que estão chegando, a Mari, doces maravilhosos, que delícia, a Ali. Então, gente, esse tema de hoje, né, que é sobre como ter um relacionamento de sucesso, né, assim tão específico, tão pontual, não tinha trazido para vocês aqui, porque de uma forma geral, relacionada à estruturação emocional, né, quântica, que eu proponho para vocês, que é a minha forma de trabalho, o que eu sempre explico, gente? Que quando a gente se estrutura emocionalmente, isso vai se refletir em todos os relacionamentos à nossa volta. Então, mesmo para o relacionamento, né, se a gente foca, por exemplo, relacionamento amoroso e tudo mais, para que o nosso relacionamento amoroso ele tenha sucesso, né, outras relações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia também devem estar estruturadas. No final das contas, nada mais é do que nós mesmos estarmos internamente, né, estruturadas, né, no nosso pilar ali, equilibradas emocionalmente para que isso se reflita à nossa volta, né? Então, é isso que eu vou trazer para vocês um pouquinho, baseado nesses 5 passos, tá? Então, a Fê, que chegou agora, a Lu, a eu acho que é Dai, Evan. Aqui em São Paulo a gente tudo, como é que se diz? A gente reduz, né? Então, se é Luana, a gente chama... Bom, Luana, Lu é bem comum, mas, por exemplo, eu, Gabriele, Gá, oi, Gá. Então, aqui a gente reduz os apelidos e eu achei bem legal, porque eu morei 10 anos no Rio, então isso foi bem diferente pra mim. A No chegando aí a gente vai fazendo uma introdução para vocês já pegarem os 5 passos e vocês ficarem até o final. E no final vou fazer uma surpresinha pra vocês, tá? A gente deve ter mais ou menos até no máximo 7, tá? De live pra gente não ficar muito espaçado, tá? Então, gente, como eu disse, meu nome é Gabriele Tubbs. Se de repente você tá me seguindo há pouco tempo e tá conhecendo agora meu trabalho, eu sou estruturadora emocional quântica, então eu ajudo nesse processo de estruturação pra te ajudar, né? Como tá até na minha descrição, te ajudar a chegar no topo, tendo uma vida de prosperidade. Por isso que eu falei que hoje aqui eu falar sobre como ter um relacionamento de sucesso, né, principalmente focado no amoroso, é um pouco diferente do que eu venho falando, porque eu tenho pra mim, gente, vocês podem concordar ou não, enfim, mas que se a gente tem toda a nossa parte de prosperidade, de finanças bem estruturado, principalmente nós sendo mulheres, daí a gente parte para um relacionamento amoroso, tanto se você já é casada ou se você não é casada, mas para um relacionamento amoroso em que você já tem toda essa base, você cuidando, né, e você tendo a sua própria prosperidade, né? Cada um de nós tem a nossa missão, tem o nosso papel aqui, e aí por isso, né, quando a gente faz a soma de um relacionamento, né, então assim, não é aquela história da bem-vinda, Vivi, a Lívia, a Dani chegaram agora há pouco. Então não é somente aquela questão de a tampa da minha laranja, né, a tampa da minha panela e a metade da minha laranja, não. Então assim, cada um tem que estar equilibrado emocionalmente na sua própria estrutura para que daí sim tenha essa soma. E é isso que a gente vai falar hoje aqui nesses 5 passos. Então que 5 passos são esses, né, Gabriele, que a gente vai trazer para que tenha um sucesso nesse relacionamento, tá? E partindo do princípio dessa questão de relacionamento amoroso aqui. Então vamos lá. Passo número 1, tá? O primeiro passo para que você tenha, né, um relacionamento bacana é que você
dissolva e tire amarras do passado. Ah, Gabriele, muito óbvio que tu estás dizendo aqui, né? Amarras do passado. Sim, gente, pode ser muito óbvio para algumas pessoas, e isso é um ponto importante. Para umas pessoas pode ser muito óbvio, para outras nem tanto. E, de qualquer forma, vou explicar o que eu quero dizer com tirar essas amarras do passado, tá? Quando a gente está se relacionando com uma pessoa, né, no momento atual, você agora que está me ouvindo, está num relacionamento, ou você está solteira e quer um novo amor e quer um novo relacionamento, tá? Para que tenha fluência, tanto a chegada, porque é uma abertura para que chegue uma pessoa nova na tua vida, ou você é casada, você tem o seu relacionamento, né? E essa convivência, essa tua relação do dia a dia com seu marido, né? Então, tanto nas duas situações, gente, quando a gente não tem alguma coisa lá atrás resolvida de um relacionamento antigo, a gente fica como se fosse com amarras, como eu usei o termo aqui para vocês, né? Com emaranhados energéticos que te prendem. Então, muitas vezes a tua relação atual, ela acaba tendo algumas briguinhas, algumas questões que você muitas vezes não consegue resolver. E pode ser porque você ainda está presa energeticamente a alguém lá do passado, alguma relação que possa ter sido marcante na tua vida, que possa ter sido importante, um casamento anterior, por exemplo. Então, muitas vezes a gente fala, né? Por exemplo, uma mulher solteira, ela fala, eu brinco que às vezes é da boca pra fora, que ela quer muito um relacionamento, mas por outro lado tem algumas amarras aí no oculto, no secreto, no nosso secreto, gente, quando eu falo muitas vezes, e aí a gente tá aqui, eu brinco, a gente tá aqui no mundo consciente, né? 5% aqui eu falando, vocês falando, Wellington, bem-vindo também, que eu vi que entrou aí a Mari agora, as duas, a Maria e as duas são Maria, uma Vitória e outra Elizabeth, muito bem-vindas, pessoal. Então, muitas vezes a gente tá aqui, ó, 5%, que aqui a gente conversando, batendo o nosso papo, conversando. Se vocês quiserem me inscrever aqui, interagir comigo, à vontade, que eu adoro. E aí, maravilha, só que pode ter isso lá do oculto, lá do secreto que tá, então, atrapalhando. Ou seja, são essas amarras do passado, relacionamentos anteriores, tá? E aí, eu venho com o nosso já segundo passo, né? Então, se o primeiro passo, né, é que você tire essas amarras, né? O segundo passo é exatamente a limpeza propriamente dita disso, né? Por exemplo, em constelação familiar, constelação sistêmica, nós vemos muito e a gente chama de emaranhados sistêmicos, né? Porque todas as nossas relações, elas estão envolvidas num emaranhado. Por isso que eu comecei o nosso papo de hoje falando que a gente tem sim, para que a gente possa ter para que tudo flua na nossa vida, tudo vai depender da interação das nossas relações de uma maneira geral. Então, tanto a relação do amoroso, quanto a relação com seu chefe, a relação com seu colega de trabalho, a relação com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, enfim, geral. É a forma como nós nos relacionamos que vai impactar o resultado de tudo que a gente quer na nossa vida, né? Então, isso tá bastante interligado. Então, para que a gente faça cortes e limpe energeticamente, a gente precisa organizar, né, o que possa ter sido esse emaranhado que ficou e que veio lá de trás, né? E então, quando no primeiro passo eu falei, né, de que a gente precisa resolver amarras do passado, tá? É muito comum a gente trabalhar em atendimento particular e chegar a pessoa e aí a gente detectar, não, tal coisa, tal relacionamento não tá indo. Muitas vezes, às vezes a pessoa solteira, ela vai até um certo ponto e dali em diante ela não consegue continuar o relacionamento. Por quê? Porque tem algumas coisas presas lá atrás. Olha só, quando a gente se relaciona com uma pessoa e a gente tem ali a relação sexual, a gente tem uma troca energética, gente, muito, muito forte, tá? E aí, vamos lá, a gente tem no corpo vários pontos, vórtices de energia, tá?
Então, vórtices de energia são pontos energéticos que fazem com que circule energia no nosso corpo. Isso é chamado de chakra, tá? Então, a gente tem os 7 chakras principais, tá? Que eles ficam, digamos que aqui, assim, na nossa linha da coluna. Quem já faz a meditação de manhã comigo, eu muitas vezes cito, né, os chakras. Então, a gente tem ele desde a base da tua coluna até aqui o topo da tua cabeça. Aqui estão os 7 principais. A gente tem chakras acima, né, em direção ao alto, e a gente tem pequenos pontos de energia dessa forma distribuídos pelo corpo. Por que eu tô explicando isso para vocês? E pode parecer que isso tá fugindo do assunto de relacionamento e de como você ter um bom relacionamento. Porém, não. Por que não? Porque quando a gente tem a relação sexual, nós estamos conectando energias. Então, você está deixando partes daí da tua energia, do teu... a gente chama dentro do Theta Healing, inclusive, fragmentos de alma. Então, você está deixando como se fosse assim, pedacinhos teus com a outra pessoa e a pessoa contigo. Como se fosse uma troca, tá? E isso, gente, acontece na relação sexual. Então, assim, por isso que eu digo que tem tudo a ver, sim, com esse número passo 2 que eu tô falando pra vocês. Por quê? Porque quando você tá, agora eu quero me estabilizar no meu casamento, ter uma relação mais estável com meu marido, ou eu quero achar uma pessoa nova pra minha vida, etc e tal. Só que você tá trazendo em toda a tua linhagem, em todo o teu histórico, todas as relações que você teve no passado, sabe? Seja ela séria ou não, mas a relação, o ato sexual, ele faz essa troca energética, gente. E aí tem um ponto legal, vamos lá. Primeiro chakra é na base ali da coluna, ele chama raiz e ele está relacionado ao nosso aterramento aqui na Terra, tá? É o nosso aterramento, é a nossa base, a nossa raiz, e ele está ligado ao ganhar dinheiro, gente. Então olha como tudo se interrelaciona. Então ele tá ali relacionado a ganhar dinheiro e tal. E também a essa troca. Acima dele está o chakra sexual, como o próprio nome diz, só que ele não está relacionado somente ao sexo em si. Então, ele está relacionado à criatividade e à criação. Então, vamos pensar, nosso trabalho, para que você, seja a área que você trabalhe, para que você faça e atue no seu trabalho, você vai estar ali o tempo inteiro, não vai ter ideias de alguma coisa, você vai criar algo novo, sabe? Olha só, tem uma plantinha aqui, ó. Se a gente pensar, quando a gente bota uma sementinha na terra, aquilo ali vai gerar uma vida, é uma criação, mas pode ser uma criatividade. E agora eu tive a ideia de um e-book e eu vou escrever um e-book para vocês, exemplo, tá? Isso tudo é criação, tá ali, ó. Então é chakra sexual e o chakra básico, base da coluna e ali de cima. E eles ali interagindo. O nosso chakra, ele tem que estar sempre girando em sentido horário para que ele esteja com esses vórtices de energia que eu falei para vocês antes, influência, tá? Então, quando você tem o ato sexual, você vai mexer ali e você vai trocar a energia com a pessoa. Então, por exemplo, semana passada eu fiz uma semana ali do workshop Criando Sua Realidade, então quem pôde assistir foi bem bacana, e ali então eu falo, você cria a sua própria realidade. Então, quando você se relaciona com uma outra pessoa, você está se relacionando com uma pessoa semelhante a você. Então, quanto mais você vai buscar o teu crescimento, quanto mais você vai limpando a sua energia, quanto mais você vai vibrando mais alto no amor, na alegria, em sentimentos elevados, mais você vai frequenciar com uma pessoa, né? Então, para um novo amor que chegue na tua vida, que esteja nessa frequência mais elevada, ou seja, emparelhando a frequência contigo. Assim como o teu marido também, no momento que tu começa a buscar autoconhecimento, muitas vezes tu pode até chamar, marido, vem, eu quero assistir isso, olha só que legal, e tu tá lá buscando o teu autoconhecimento ativamente. Muitas vezes o marido ele não quer, mas pelo fato de assim, às vezes a gente fala assim, se você quer mudar o outro, você vai buscar conhecimento, o teu autoconhecimento, e você vai começar o teu trabalho interno para que você mude. E automaticamente as pessoas à tua volta vão te acompanhar, elas vão ficar curiosas. Nossa, o que aconteceu contigo? Então, para quem é casado, o marido vai
ficar ali, às vezes, observando. Uma estratégia legal é assim, tu quer que o marido assista alguma coisa, ou se é uma leitura, deixa o livro lá esquecido no banheiro, esqueci. Aí quando ele tá lá fechadinho no oculto dele, né, fechado na porta, com a porta fechada no banheiro, ele olha para aquele livro, aí às vezes o livro dá uma piscadinha para ele pega o livro e começa a ler alguma coisa que se tu desse o livro na mão, como esposa, possivelmente ele não iria aceitar, né? Então vamos lá. Eu tô trazendo todo esse contexto e explicando de o que acontece numa relação sexual, por quê? Porque a gente tem teve relações às vezes com relacionamentos anteriores de longa data, ou não importa, mas o que importa é que a troca que foi feita, ela ficou plasmada nas tuas células e no teu campo energético, tá? E também, por como eu já expliquei, pelo chakra básico, ele ser o chakra do teu financeiro, da tua prosperidade, tá mexendo em tudo. Então, a vida sexual também, ela tem que estar ali mais ou menos regulada, né? Para não dizer bem regulada, porque ela vai impactar sim com relação ao teu dinheiro, tá? Então, nesse passo número 2, cortar e limpar essas energias dos relacionamentos do passado que a gente falou no passo 1, né? Vai ajudar com que você tenha fluência no teu relacionamento, tanto no teu relacionamento atual, assim como na abertura para que possa chegar uma pessoa nova, se é esse o teu caso, porque aqui a gente pode ter umas situações variadas, né, meninas? Então, esses cortes energéticos, tá? E como que se faz isso, né? Eu vou falar ainda de 3 passos no total, são 5 passos que eu tô trazendo aqui no dia de hoje, que eu já anunciei lá no início, e no final eu vou ter aqui, eu vou ter um sorteio, já vou dar spoiler pra vocês o que é, porque eu falei no início que eu ia ter uma surpresa, a surpresa é um sorteio, tá? Então, olha só, como que a gente faz, então, para fazer essa limpeza, né? Então, assim, existem algumas técnicas, e uma delas até que é chamado dentro do Theta Healing, porque o Theta Healing é um tipo de terapia de cura energética e dentro dele tem várias ferramentas, tá? Então, uma delas que a gente utiliza bastante dentro do Theta Healing se chama divórcio energético, tá? O divórcio energético, ele te divorcia energeticamente de relações do passado. Porque olha só, agora que a gente tá aqui conversando, vocês estão aqui me assistindo e tal, e provavelmente em alguns momentos que eu falo algumas coisas, vem algumas coisas na tua cabeça, tá? De pessoas, por exemplo, agora que eu falei aí, divórcio energético, se quiser fechar o olho ou não, tudo bem. Mas assim, quem é a primeira pessoa que te vem na cabeça do passado que você acha que você ainda tá presa, sabe? Pessoas que te vêm agora, quando a gente tá batendo esse papo, e se você não é o teu marido, entendeu? Não é uma pessoa atual, é uma situação que possivelmente você precise ir dar uma olhada e cortar isso energeticamente, para que abra, gente, o campo. Quando fala o campo, gente, te abra o campo eletromagnético, que tire os nós, que tire os emaranhados e você consiga ter uma vida de fluência nesse sentido que você quer, tá? Então, essa é uma das possibilidades. Então, fazer a técnica pelo divórcio energético, né, que é feito, por exemplo, pelo Theta Healing. Dentro do próprio Theta Healing também tem a questão dos fragmentos de alma que eu falei agora há pouco pra vocês, porque o que eu expliquei? Quando a gente tem relação sexual, né, seja de um parceiro que é um relacionamento sério ou não, tá? Mesmo que seja algo casual, você tem troca energética e tudo mais. E parte, né, como se fossem pequenos pedacinhos do teu, que a gente chama de fragmentos de alma dentro do Theta Healing, ficam com a outra pessoa e você também fica com dele. Então é como se constantemente tu tivesse ali com algo meio travado para que aquilo ali tenha fluência, para que você desenvolva os teus relacionamentos, tá? Então o que é feito? Também através de técnica a gente solicita e a gente pede que isso seja retornado a você, ou seja, que todos os possíveis fragmentos de alma que possam estar, né, que possam ter ficado aí envolvidos em outra situação, que eles voltem para ti, e que da mesma forma você retorne os fragmentos de alma que não são teus e que possam estar contigo de outra pessoa, que retorne para ele. Perdão, deu aqui para carregar o celular, deu uma leve pausa, né, mas já voltamos, desculpem.
Então, o que acontece é que faz, então, essa devolução, entre aspas, tá? E no momento que você, então, retornou os fragmentos de alma da pessoa que não era, né? Que estava contigo e que não é teu, né? Do teu ex-namorado, do teu ex-marido, enfim, né? E que voltou, que tu solicitou para o universo que te retornasse os teus fragmentos de alma para ti. A gente reestabelece um equilíbrio do campo, entende? Então, são duas coisas diferentes que eu tô explicando para vocês aqui, que são técnicas bastante comuns que a gente utiliza, né, no Theta Healing. Pode, claro, não ser comum, de repente tu não tá conhecendo agora essas técnicas, tranquilo, tá? E aí a gente eu vou explicando, enfim, você vai conhecendo, tá? Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo de 5 que a gente está falando aqui hoje, gente, é sobre para que você tenha então sucesso nos seus relacionamentos e tudo mais, é que você consiga e busque ressignificar os relacionamentos que você viu na tua infância. Como assim, Gabriele? Pois é. Na nossa infância foi onde todo o nosso inconsciente se construiu. Então, tudo, gente, que a gente vivenciou na infância como crianças, né, tudo mais, ficou registrado lá no nosso inconsciente. E aí que você traz, né, nós todos trazemos para nossa vida adulta esses modelinhos. Então, assim, o modelinho do teu papai e da tua mamãe, ou de quem te criou, e você traz isso para tua vida adulta, repetindo isso dentro dos teus relacionamentos. Só que isso não é um ato consciente. Não é um ato que do tipo assim, e agora eu escolho que eu vou me relacionar com alguém aqui, que eu vou sair brigando com essa pessoa. Não, gente, isso não é consciente, né? Então, se você vive relacionamentos que você tá em constantes discussões, em constantes brigas, ou, por exemplo, relacionamentos às vezes que você tá ali também em discussões e brigas, por exemplo, por causa de dinheiro, por causa do financeiro, tá? Ou relações de abuso, onde aquele homem tá ali sempre querendo monitorar a tua vida e sempre querendo saber mais e você se coloca ali naquela posição, né? Ou enfim, diferentes situações, né, de relacionamentos mais delicados, né? E aí eu só trouxe exemplo ruim, né? Porque eu poderia dar o exemplo, nossa, se você vive aquele relacionamento, que você tem um homem super parceiro do teu lado, que te ajuda, que te dá força no teu trabalho, que te ajuda em tudo, no sentido moralmente, não estou falando no sentido financeiro, porque eu comecei lá no início dizendo que meu grande foco com as mulheres é ajudar na parte da prosperidade, porque independente da sua situação, né, solteira, casada, que na minha visão, eu acho importante que todas as mulheres tenham o próprio desenvolvimento, né, pessoal, para que tenha o desenvolvimento do seu financeiro, do seu ganhar dinheiro, né? Principalmente, gente, porque todos nós temos uma missão aqui, tá? Ninguém veio a passeio, como eu brinco, né, e falo. Então, você tem uma missão aqui que é uma missão de carreira e não existe missão esposa. Desculpa, não existe missão esposa, entendeu? Eu inventei isso agora, não sei de onde saiu isso, mas não, sabe? Então, assim, a missão é fazer algo que você tem um dom e um talento para você ganhar dinheiro e uma missão espiritual para você ajudar as pessoas, tá? E em paralelo, maravilha, você tem o seu relacionamento, que você soma ali e o teu companheiro também tem a parte dele, tá? Então, quando eu falo ressignificar, como se diz, ressignificar os relacionamentos que você viu na sua infância. Por quê? Porque se você foi criada pelo seu papai e pela sua mamãe, né, ou por quem você foi criado, você tem um modelinho do feminino, um modelinho do masculino. Então, ou papai e mamãe, ou de repente um tio, ou avô e avó, não sei. Vai de acordo com a tua história que tá aqui me escutando. Mas foi um modelinho que ficou gravado no teu inconsciente. E a partir desse modelinho que ficou gravado no teu inconsciente é como você vai desenvolver os teus relacionamentos. Então, se você puxar pela memória e analisar cada uma das suas relações que você teve até hoje, então se você é casada e
mesmo então que você esteja com a mesma pessoa há muitos anos, mas você for observar como que funciona a dinâmica do relacionamento teu e do teu esposo, ou se você não é casada com uma pessoa a vida toda, mas se você teve mais de um casamento, ou se você não casou, mas você teve diferentes oportunidades de namoros, enfim. Se você analisar de acordo com a tua situação, né, com a experiência que você viveu diante desses exemplos, porque cada uma, né, das mulheres aqui presentes podem ter vivido coisas diferentes, mas se você for olhar, você vai encontrar coisas semelhantes do que você viu na sua infância, né? Então, assim, exemplo, né? Por exemplo, esse exemplo que eu falei de uma mulher que hoje em dia vive um relacionamento de constantes brigas com o parceiro, provavelmente ela teve papai e mamãe, pais que brigavam muito na infância e ela presenciou muitas brigas, presenciou muitas coisas ali atrás, tá? E então, em diferentes tipos de exemplos, né? Por exemplo, um pai que teve muito ausente. Um pai ausente pode ser tanto um pai que viajava muito, então estava sempre fora de casa, um pai que não viajava, mas trabalhava muito, ficava muito tempo fora. Então, aquela criança, muitas vezes, ela ficou gravado uma percepção como se esse pai tivesse muito ausente. Por quê? Porque ele estava ali constantemente trabalhando, às vezes o papai chegava tarde e a criança já está dormindo, aí sai cedo para trabalhar no dia seguinte. Então, às vezes, quando acontece isso, são situações de que a criança ficou gravado de que o pai estava sempre ausente, né? Ou o próprio pai que possa ter sido alcoólatra, então, ou mesmo que bebia muito, porque pensa, uma pessoa que ela tá bebendo muito, ela tá fora daqui do consciente, fora da realidade, ela não tá ali com aquela percepção consciente do que tá acontecendo em volta dela. Então, pra criança, fica também gravadinho assim, nossa, tá ausente sempre, porque aquele pai não tá ali brincando com ela, etc e tal, tá? Então, essa mulher, quando ela cresce, ela vai se apegar a relacionamentos e pessoas que também sejam ausentes como o pai. Porque segundo Freud, na psicanálise, o que ele traz? Ele traz que todos nós nos relacionamos, no nosso relacionamento amoroso, nós nos relacionamos com o nosso oposto daquilo que ficou gravado lá na infância. Então, assim, papai e mamãe foram teu modelinho. Então, para a mulher que é heterossexual, ela vai se relacionar com uma pessoa, né? O homem que ela todo... Observa o comportamento do teu marido, do teu namorado, ou dos namorados que você já teve, né? Se ele não tem alguma coisa parecida com o teu pai. E você provavelmente vai chegar à conclusão que sim, porque não sou eu, Gabriele, que tô trazendo isso, gente. Eu tô passando uma informação que tá dentro dos estudos de psicanálise, tá? Então, o que o Freud deixou? Que a gente, no termo bem assim mesmo, né? Que nós mulheres casamos com o nosso pai e os homens casam com a sua mãe. E você que é casado, você pode observar. Aí entra muito aquelas coisas de, e com a sogra. Você pode observar se você não tem alguma semelhança, né? Muitas vezes em alguma coisa da sogra, tá? E aí, quem não gosta da sogra, eu entendo, mas muitas vezes pode ser o que a gente chama de projeção, né? Então, é aquilo que a gente não vê, a gente tem as pessoas como um espelho na nossa frente, só que a gente não percebe muitas vezes, né? Haja terapia para começar a perceber e enxergar essas coisas. Então, assim, a gente vê ali no outro aquilo que é o nosso olhar, né? Então, assim, tanto o lado bom quanto o lado ruim. Então, voltando. Quando eu digo, então, que segundo a psicanálise, né? Então, vai como se diz... vai casar, então a mulher vai casar com o pai, entre aspas, gente, entendam o que eu tô falando, tá? Aí pensa aí no teu marido, no teu namorado, teu crush, sei lá, a pessoa que tu gosta e tal, que bate teu coração. Tá, essa pessoa analisa, né? Enquanto eu tô falando aí, puxa aí pela tua memória, que a gente já faz, eu sempre digo, gente, toda e qualquer live que você entre na sua vida, você tem como tirar e virar muita chave. E quando a gente sabe aquela ficha gigante que cai? Quando uma ficha cai, já é um início de uma mudança, tá? Só pra já dar uma coisa que é bem legal pra vocês já aproveitarem. Então, pensa aí nessa pessoa.
Essa pessoa, então, ela pode ter comportamentos semelhantes ao do teu pai, ou lembra do homem, pode ser o padrasto, de repente a pessoa que foi presente na tua vida foi o padrasto que te criou como filha, tá? Ou de um avô, já expliquei isso, do modelo de pai, tá? Então ele vai ter coisas legais, tanto no positivo quanto no negativo, digamos, no desafiador, vamos usar assim esse termo para ficar mais interessante. Então, você tem ali essa questão. Então, por exemplo, um homem muito prestativo, muito bacana, meu parceiro, meu companheiro, ok. Mas por outro lado, nossa, não é que é verdade, esse negócio de briga, sempre puxando uma briga, etc e tal. É verdade, é porque eu presenciei isso na minha infância, eu tive isso de modelo, né? Então, nesse exemplo que eu dei, se você viu lá, teve pai e mãe que tinham constantes brigas, né? Então, você traz isso e provavelmente você acaba começando e terminando relacionamentos que acabam sempre em brigas, em coisas, né? Ao contrário, né? Então, pessoas que tiveram presente relacionamentos ali harmônicos já podem vivenciar na sua vida esses relacionamentos harmônicos. Gente, faz sentido o que eu tô falando? Quando eu tô falando aí, cai alguma ficha aí pra ti? Tu acha que concorda com a tua vivência, a tua experiência de vida? Comenta aqui comigo, porque daí eu também consigo, né, ter uma percepção de como que isso tá chegando pra vocês, né? De que forma isso tá chegando, tá? Então, gente, isso que eu tô trazendo, no finalzinho eu também vou fazer um resumo de todos os 5 passos que eu tô trazendo pra vocês hoje sobre como ter um relacionamento de sucesso, tá? Esse passo que eu tô falando agora, dando esses exemplos, é o terceiro passo sobre ressignificar, então, o que você viu na sua infância, os relacionamentos, os modelinhos de relacionamento que você presenciou sempre, que vem provavelmente dos seus pais ou de quem foi aí, quem teve o papel de te criar e tudo mais, tá? E aí vamos ao nosso quarto passo, e eu vou tomar um gole de água. Enquanto isso, escrevam pra mim, gente, como é que tá? Vocês estão concordando? Faz sentido? Caiu alguma ficha aí? Me contem. 2 goles. E não sai o filtro, ó, que bom. Vamos continuar. Fiquem à vontade, se quiserem escrever e falar aí pra mim, tá ótimo. Olha só, então nosso quarto passo, então, para que você tenha o seu relacionamento de sucesso, é sobre mudar crenças, tá? E quem já tá me assistindo sabe que volta e meia eu caio no mesmo papo de crenças. Gabriele, que história é essa de mudar crenças? Mas gente, a nossa vida, ela é baseada e ela acontece todo o tempo, desde que a gente... desde que a gente acorda e vai dormir, porque enquanto a gente tá dormindo também tá? Mas assim, ela é baseada nas crenças. O que são as crenças? As crenças são aquilo que você acredita. Então, gente, tudo aquilo que a gente acredita é o que a gente toma como verdade pra gente, tá? Então, aquilo ali passa a ser o nosso olhar pro mundo, tá? As nossas crenças, elas nos trazem as lentes. Eu vou começar a trazer um óculos, esqueço, né? Tem que deixar um óculos aqui, que nessa hora eu vou puxar um óculos para explicar, porque esses dias me veio esse insight, eu acho que é uma forma legal de trazer. As crenças são a lente, né? O óculos que você enxerga a sua vida, tá? Então é tudo aquilo que você acredita. E tudo aquilo que a gente acredita, gente, é a nossa realidade, a nossa volta. Então vamos lá, vou dar um exemplo de uma outra coisa. Se você, por exemplo, eu morei no Rio 10 anos, tá? E aí eu sou de Porto Alegre, eu ia pra Porto Alegre, as pessoas falavam assim: mas Gabriele, tu não tem medo de levar um tiro no Rio, né? Você é carioca aqui agora, né? E eu tenho muitos amigos, porque afinal foram 10 anos lá. E aí eu falava assim, gente, eu não, como assim? Imagina, não tenho, não. E eu trabalhei naquela época na área comercial, eu rodava muito no Rio, e eu rodei áreas bem, como se pudesse dizer, perigosas do Rio. E eu nunca me preocupei. Gente, vocês acham que eu saía de casa no Rio pensando que eu ia ir de encontro a uma bala perdida? Nunca, gente. Por que eu tô dando esse exemplo bem impactante, né? De uma coisa assim? Porque olha só, se você olha, é uma crença. Então, na minha crença, não existia essa possibilidade. Morando lá 10 anos, nunca existiu. Então, assim, na minha crença, eu
sempre acreditei que eu ia sair, que tá tudo bem e que eu tô protegida. E nunca pensei que, pode aparecer uma bala perdida, vou ser assaltada. Não. Em 10 anos, me roubaram o celular no ônibus uma vez, tá? Bem no início que eu cheguei lá no Rio e tal. E porque eu não vi, distraída, assim. Mas só isso, nunca me aconteceu absolutamente mais nada lá. Por quê? Porque a minha lente de olhar, a forma como eu acreditava ali naquilo sempre foi essa, como eu tô contando pra vocês. Então, tudo o que você acredita é o que constrói a tua realidade ao teu redor, tá? E isso também vai vir aqui pros relacionamentos, quando a gente tá falando de um relacionamento de sucesso. Por isso que eu separei esse assunto para trazer entre um dos passos importantes para que você tenha um relacionamento de sucesso. Porque a forma como você acredita sobre os teus relacionamentos é a forma que eles se desenvolvem na tua vida. Então, se você acredita, por exemplo, às vezes eu converso com algumas pessoas que procuram para os trabalhos e tal, e aí em poucas frases numa conversa, a gente já vê, né? E aí acho que porque vai ficando refinado, afinal de contas o meu trabalho ele é todo nesse sentido do emocional, do mental. Então, em poucas frases, às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo, isso não é pra mim. Então, assim, são frases, gente, que são que é uma crença. Então, assim, por exemplo, no relacionamento. Não existe relacionamento 100% feliz. Eu já ouvi essa frase, né, de cliente minha. Então, assim, todo relacionamento tem o lado bom e o lado ruim. Eu tô dando exemplos de frases que são crenças. Gente, por quê? Alguém aqui mesmo que tá ouvindo eu dar esses exemplos agora, tu pode ouvir isso, pode falar assim, não, pra mim não é nada disso. Então, essa frase, todo relacionamento tem lado bom, tem lado ruim, né? Só que, o que a gente acaba vendo? Que pra maioria das pessoas, muitas vezes, uma frase como essa pode fazer sentido. Por quê? Porque como em todas as áreas da nossa vida, nós fomos ensinados, como se fosse doutrinados mesmo, a aprender que tal coisa é desse jeito, assim, é assado, etc e tal. Então, a gente foi aprendendo que aquilo ali é daquele jeito, né? E como se fosse, então, grandes, absolutas verdades. E não necessariamente é assim, né? Por quê? Porque uma pessoa que fala que todo relacionamento tem lado bom, tem lado ruim, é porque ela tem algo gravado, até de acordo com tudo que eu já trouxe até agora, que pode ter visto lá na infância, etc. Ela tem gravado ali dentro dela que um relacionamento tem um lado ruim, né? Porém, pessoas que tiveram modelinhos lá de relacionamentos lá atrás, na infância, e que viveram e sempre vivem relacionamentos, né? Relacionamento dos sonhos, como a gente diz, relacionamentos de parceria, de amizade e tudo mais, ela não vê dessa forma. Ela acredita, assim como eu contei, que eu sempre tive a crença de que nada podia me acontecer, mesmo eu morando no Rio, assim como pessoas ficavam preocupadas de tomar uma bala perdida, não. Para uma pessoa que tem um relacionamento dos sonhos, ela acredita, no mundo dela, ela acredita, a crença dela, gente, é que existe um relacionamento pacífico, um relacionamento harmonioso e amoroso, tá? E tudo isso, gente, são crenças, ou seja, são crenças que podem ser tanto fortalecedoras e positivas e te levar a ter isso de encontro, assim como crenças que te limitam, que te travam, né, em diferentes situações da tua vida, mas também no teu relacionamento, né? Então, porque, por exemplo, assim, uma crença, eu tinha essa crença, a famosa, aliás, né, que é famosa, do homem não presta, de que todo homem trai. Gente, isso é crença. Eu tinha essa crença, E assim, para quem já ouviu um pouco da minha história, mas eu não vou contar aqui, mas brevemente eu fiz terapia, psicanálise e tal, desde criança, por todo um contexto familiar que aconteceu, de perder meu irmão na família e tudo mais, e segui a vida nessa busca do meu autoconhecimento. E porque eu presenciei e vivi muitas brigas dentro de casa com os meus pais, né? Então, assim, eu tinha muito essa sensação e essa frase, essa crença de que homem não presta, de que o relacionamento não... Como é que eu disse? O homem não presta e o... que todo homem trai, que também é uma crença muito comum de a gente ver as pessoas falando, gente. É muito comum, tá?
Mas aí depende, é muito comum para quem? Então é muito comum para quem já trabalhou isso dentro de si e já trocou essa crença e começou a enxergar e perceber e tem uma crença nova de que sim, existem homens que são bacanas, porque pode ter alguns que estão lá, eles mal resolvidos nisso, também esse tipo de homem tem crenças com relação às mulheres, porque teve algumas questões com mamãe também. Então, sim, vão existir diferentes situações, mas seja em qualquer área da nossa vida que a gente esteja focando, né, na atuação, aquilo que você acredita, de novo eu vou falar isso, né, é aquilo que você vai tornar e trazer para sua vida, né. Então, por exemplo, se você tiver essa crença que te limita, né, porque é uma crença que te limita, tipo, o homem não presta, tu só vai atrair homem que não presta na tua vida, porque é a mesma coisa que eu dei exemplo lá, que eu vou voltar ao exemplo porque ele é muito claro, né? Então assim, se tem um monte de bala perdida no rio, pronto, tu vai sair, a probabilidade de você encontrar uma bala dessa e pechar com ela é grande, porque é a mesma que você... Sabe a história da mulher, também diz aquela outra crença assim, eu tenho o dedo podre para relacionamento, para escolher homem e para tal? Pois é, mas quantas coisas tem aí dentro que ainda tem que ser resolvidas, crenças que tem que ser modificadas, que você tem que ressignificar mesmo, né? Então, trocar essas crenças, buscar, gente, porque tudo isso tem uma origem que tá ligada ao terceiro item que eu falei para vocês, que é, né, temos que ressignificar um passado, tá? A grande verdade é que toda a nossa vida de hoje, gente, ela depende de um passado bem resolvido. E não é que assim, eu já vi gente que fala assim, não gosto de mexer no passado, eu não gosto de remexer. Mas, gente, não tô falando no sentido de... É que quando se remexe no passado, eu entendo porque que pessoas falam dessa forma. Tem aquele medo de que vai doer, porque é como se a gente pegasse uma ferida e fosse ali com um pauzinho para mexer na ferida, realmente, dói, né? Dói muito. Só que pensa por um outro lado, não é o caso de querer mexer ali para machucar, pelo contrário, é o caso de que muitas vezes aquilo ali não tá nem sendo mexido, mas também não tá cicatrizado. E muitas vezes é a gente ter coragem de chegar lá, olhar ali para trás, para aquela ferida, e tu ter coragem de, com muito amor, com muito perdão, com muita sabedoria, tu olhar, encarar, e como a gente diz na constelação, eu vejo você. Ou seja, é você reconhecer e você aceitar que aquilo ali existiu na tua vida quando a gente está falando de um passado. No momento que a gente dá lugar para isso e a gente aceita que aquilo aconteceu, e aí a gente... entende, buscou a origem, entendeu tudo aquilo, você tem uma ferida, né, digamos, que você começa a nutrir ali para ela capilarizar e começar a fechar, porque você resolveu aquilo ali, porque você aceitou, porque você deu espaço para resolver aquilo na tua vida, e aí e reconheceu, né? E aí aquilo ali começa a vir de um ponto que vai cicatrizar. Então não importa mais quando você olha lá para trás, porque você teve a coragem de fazer isso e de fato mesmo, né? Encarar, que é o que a gente fala muitas vezes, né? Como encarar nossas sombras, porque uma ferida lá não deixa de ser uma sombra sua, né? Uma sombra nossa que muitas vezes a gente tem que olhar com calma e resolver. Então, cicatrizando aquilo ali, você consegue dar um impulso para tua vida no teu hoje, que é o que constrói o teu amanhã, né? Então, gente, mudar crenças, voltando para as crenças, né? Mudar crenças, que muitas vezes sim, foi o que foi construído lá no teu passado, vai ser a forma como você vai direcionar o teu pensamento hoje, o teu sentimento hoje, a tua crença do hoje, que é o que vai dar o resultado no futuro, tá? Por quê, né? Qual é o grande ideal? O ideal é a gente trazer pra cá e viver no presente, né? Por quê? Porque se a gente tá vivendo ali só na preocupação do futuro, a gente tá trabalhando em cima de uma ansiedade, e aí a gente tá vivendo o depois, entre aspas, porque não tá nem vivendo, né? E aí, literalmente, tu não tá vivendo hoje, tu não tá construindo o teu presente, que é o que vai determinar amanhã. E atrás é isso, gente, a gente precisa entender ali,
tá? E pra gente ir fechando, indo pra reta final aqui, vou falar do 5º ponto pra vocês, daí eu vou dar uma passada, um resumão bem rápido, mas pra quem chegou depois e tal, pra saber quais foram os 5 pontos, tá? E aí eu vou falar pra vocês, né, da surpresa e do spoiler que eu já dei aí, que é um sorteio pra vocês, tá? Olha só. Então, é o seguinte, o 5º ponto, gente, é puxar o feminino, né? A gente trabalhar o feminino. O que eu quero dizer com puxar o feminino? Gente, é trabalhar o feminino mesmo, tá? Até ali atrás eu falei, né? É importante o meu trabalho, eu gosto muito de estimular que todas nós mulheres tenhamos o nosso sucesso na carreira profissional para que tenha a sua prosperidade independente do marido, independente do relacionamento, sabe? Tirando esse peso, por quê? Porque não é a história da tampa e da panela, como eu já falei, né? Assim, você é completa com você mesma e o companheiro que tu conhece já ou que vai conhecer é o cara e o cara que ele também é completo no eixo dele. Então são 2 em cada um no seu eixo e daí eles dão as mãozinhas e eles vão ficar aqui no paralelo, cada um girando no seu próprio eixo, gente. Então, a gente tem que trazer o nosso feminino, porque toda essa questão de feminismo que é diferente, né, que veio, que está muito forte de alguns anos para trás, também fez com que a mulher perdesse o feminino que eu tô trazendo, que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Que é a relação do yin e do yang, tá? Para quem não escutou, isso é baseado no taoísmo, né? Que são estudos chineses, né? Ou seja, são conhecimentos milenários. Gente, toda a minha base eu trago muitas informações, que eu tenho formações em diferentes áreas, mas assim, tudo que eu trago e que eu trabalho tá baseado em conhecimentos milenares, tá? De 5.000 anos atrás e tal, com astrologia, com numerologia, com taoísmo e tal. Então, o yin e o yang, tá? É aquele símbolo que vocês já devem ter visto, que é um círculo, metade branco, metade preto. O preto tem uma bolinha branca e o outro vice-versa, né? Branco com a bolinha preta. Aquilo ali é o yin e o yang, tá? E o que significa isso? Esse mesmo exemplo que eu dei aqui agora, cada um girando no seu eixo, é isso, é o yin e o yang. Primeiro que dentro de nós temos essa metade, né? Essa divisão entre feminino e masculino. Divisão assim, eu mulher, vocês mulheres, nós somos mais yin, mais do feminino, com uma pequena parte do yang, tá? E aí é importante sim que a gente trabalhe o nosso yang, ok, tá? Mas de forma moderada. O que vem acontecendo muito, né? Com a questão do feminismo e tal, é a questão assim, porque a mulher pode tudo, por exemplo, no assunto relacionamento, porque a mulher pode tudo, a mulher pode transar no primeiro encontro, não sei o que. Ok, não é o caso, né? Quer dizer, não é o caso em partes, gente. Sim, é a forma como tem se colocado na sociedade, tá? Porém, não é a forma desse trabalho interno de valorização do yin, do recolhimento do yin e principalmente de toda uma construção que requer para um relacionamento. Por quê? Porque o relacionamento, ele não vai ser só o sexo daquele momento. Ele se constrói bioquimicamente, gente. Como? Através dos nossos neurotransmissores, tá? Por quê? Porque agora aqui, enquanto a gente está conversando, todo o tempo está sendo produzido neurotransmissores que quem tá aqui comigo assistindo, gente, tá se conectando ao que eu tô falando, porque alguma coisa aí tá batendo dentro de você e você tá se conectando comigo. Então, o quê? Tá com dopamina, com serotonina alta e essa conexão. Só tô dando esse exemplo, por quê? Porque o seu relacionamento com o seu crush, com o seu marido, etc e tal, o que vai conectar de fato vai ser a parte do mental, da conversa, e de acordo com essa conversa, gente, são gerados todo o tempo enquanto conversamos, gente, são gerados esses tais de neurotransmissores. A questão é que de acordo com a conversa, você pode estar lá conversando com o cara e tal, com a pessoa, e
você pode estar estimulando com que ele tenha uma conversa leve, com que ele se sinta à vontade com você, que ele se sinta que aquela conversa maravilhosa, e aquela conversa maravilhosa, ela está aumentando tudo isso nele, os neurotransmissores. Então, sabe qual é o registro que ele tem? Não é da conversa, ele pode até não lembrar o que vocês conversaram, mas a sensação que tu trouxe para ele na hora daquela conversa marcou. Aí agora você pode me dizer assim, Gabriele, mas então, e a sensação na hora do sexo, etc e tal? Pois é, gente, só que acontece que ao mesmo tempo vai ter todo o mecanismo de funcionamento cerebral do masculino, da expansão, do provedor, do protetor da família. Deu uma pausadinha, mas já voltamos. De toda forma como esse homem vê, né? Então, desse ponto com relação ao... Gente, viu? Mesmo diante dos desafios, a gente continua firme. Vamos lá que a gente tá agora na reta final aqui. Então, gente, toda essa relação, né? Querendo ou não, do provedor. E aí, gente, não é toda uma questão histórica que a gente tem de toda a humanidade, de toda a construção do planeta. Mas o ponto importante para vocês ficarem desse nosso quinto passo, que é quando eu comecei dizendo, da gente puxar o nosso feminino. Então, gente, eu trabalho muito isso com as minhas pacientes, as minhas clientes em atendimento pessoal, tá? Que é essa questão de puxar, sabe aquele jeito menina, aquele jeito que não é só aquela mulher que vai lá, sei lá, não, eu faço tudo, eu sempre fui essa mulher, eu faço tudo, eu troco a lâmpada, se precisar eu já aprendi a furar, eu tenho amiga minha que eu aprendi já a furar a parede e tal, e não sei o quê. Não é que você não possa fazer, mas se você tem um companheiro, sabe aquele negócio de menina, de meiga e tudo mais, de se colocar na posição em que você deixe o homem ser o yang, o homem ser a expansão, né? O homem ser essa pessoa que vai te salvar, né? O príncipe que vai lá te salvar, né? Enfim, de alguma situação. Porque essa é a forma, né, que o cérebro reptiliano dele funciona, é essa forma que ele vê. Então, é isso que vai ficando gravado dentro dele. Então, eu sei que isso pode ir em desencontro, né, a tudo que a gente vivencia por aí, as nossas relações. Só que para pensar, se esse tipo de comportamento, né, tão efêmero tivesse sendo efetivo, né, não teríamos tantas e tantas mulheres que estão em tanta busca desse relacionamento de sucesso. Porque se esse tipo de forma hoje da mulher estar muito se pareando com os homens em alguns aspectos, elas não estariam tanto nessa busca do relacionamento, tá? Então, gente, aqui é só uma forma breve de eu trazer sobre o yin e o yang, sobre o feminino e o masculino, né, que eu dei esse exemplo. Mas lembrem-se, todos os passos anteriores, para que você, digamos até que você vá se preocupar nesse quinto passo, e por isso que ele ficou em quinto lugar, tá, que eu coloquei ali, ele é importante. Só que só esse passo a gente pode fazer uma aula aqui só dele, porque ele já traz muita informação. Só que o ponto mais importante para você gravar aqui de hoje, tá? Porque realmente para falar sobre Yin e Yang precisa de bastante tempo. Mas todos os aspectos que eu falei do passo 1, 2, 3 e 4 até esse, tá? Tirando aí esse último ponto que eu falei para vocês, se você não resolver esses 4, nem importa muito nesse primeiro momento sobre essa questão do feminino e do masculino que eu estava explicando para vocês. Porque esses 4 pontos, eles são essenciais e primordiais para que você consiga, né? E você chegue e conquiste de fato esse relacionamento de sucesso que a gente está conversando aqui hoje, tá? Então vamos lá, eu vou agora repassar rapidamente os 5 pontos que a gente falou aqui e vou falar para vocês do nosso surpresa, agora do finalzinho, tá bom? Então olha só, os 5 passos.
Não, gente, vamos fazer diferente. Já vou falar agora pra vocês e vou deixar os 5 passos pro final, vou fazer uma revisão rapidinha de tudo que a gente falou aqui, tá? Então vamos logo pra surpresa, pra gente não ficar aqui vocês aí estão na expectativa, né? Então vamos lá. Vou falar pra vocês a surpresa e já vou repassar os 5 passos que a gente conversou aqui de forma breve, tá bom? Então olha só. A nossa surpresa é que vocês já devem ter visto aí, eu tô com as inscrições da jornada terapêutica aberta, tá? E a jornada terapêutica, o que ela é? Gente, ela é um desafio de 21 dias. Um desafio que acontece em um grupo de WhatsApp, você acessa por uma plataforma, tá como num formato de um mini curso, tá? Então, quem tá aqui agora, vamos fazer um sorteio para uma vaga. A jornada, ela tá começando hoje, tá? Então, hoje ela começa, você fica 21 dias comigo aqui, tá? E como se diz, e a jornada terapêutica, para que ela é? Ela é para te ajudar na tua transformação. Como ela funciona? Como eu disse, a gente vai estar junto num grupo, tá? Que eu vou estar te assessorando, pegando na tua mão como terapeuta e te ajudando. E todos os dias você tem um desafio, que é um exercício que vai te ajudar terapeuticamente em questões gerais. Por isso que eu falo que a jornada terapêutica, ela é muito ampla para qualquer área da tua vida. Então, por exemplo, hoje a gente está falando sobre relacionamento, né, de sucesso. Sábado eu fiz uma live sobre falar em público, né? Eu já tive participante, né, mais de uma em edições anteriores que tinham essa dificuldade de falar em público. Até o final da jornada elas melhoraram isso. Pessoas que melhoraram relacionamento, que eram casadas, tá? Que são casadas, na verdade, né? E então, diferentes situações. O grande ponto é, se você quer mudar alguma área da sua vida, se você vem fazendo coisas que, do jeito que você tá fazendo, você não tá tendo resultado, ou como eu já vi gente falando, eu faço terapia e não vejo resultado. Com certeza, desde o início da terapia até o dia de hoje, alguma coisa pode ter mudado sim, tá? Então, se você quer mudar a sua vida para daqui a um mês, você já tá começando coisas novas, você já tá com outra energia, outra mentalidade para suas coisas, a jornada terapêutica é uma jornada que vai te ajudar nisso, tá? Gente, quem tá aqui então, coloca aqui nos comentários pra mim, se quiser ganhar aí uma vaga da jornada, tá? Pra gente ver quem tá aqui, quem vai ganhar. Mas eu primeiro preciso saber quem tá aqui, quem realmente quer ganhar. Porque se você tá aqui me escutando e se você quer ganhar, eu peço que você só escreva pra gente fazer. Vou fazer uma leitura intuitiva com vocês aqui, de a gente ver quem é essa pessoa que vai ganhar. Mas eu gostaria que vocês pudessem me dizer aí nos comentários, tá? Porque aí vai ganhar, tá? Totalmente gratuita, como um sorteio aqui, tá bom? Para quem não sabe o que é leitura intuitiva, dentro do Theta Healing, isso é uma outra ferramenta que a gente usa, em que a gente faz uma consulta, né? Como se fosse uma consulta, uma leitura intuitiva, uma consulta intuitiva com o Criador, tá? Então, da pessoa que tá mais precisando, tá? É uma conexão que a gente faz nessa consulta. Quem nunca viu, dentro do Poção Mágica de Gabi, eu faço isso nos atendimentos, tá? Eu vou pedir pro Criador me direcionar o nome de alguma de vocês que tá aqui. Só que por isso que eu te peço, me diz se você quer ganhar, tá? Porque de repente tem alguém aqui que diz assim, não, eu não quero nem de graça, né? Não quero mudar minha vida. E tá tudo bem se você não quer mudar a tua vida. Se você tá, hoje se tá legal assim, se não é a hora que eu tô afim, tudo bem, não tem problema. Olha só, para quem quiser comprar a jornada ainda, você consegue comprar até hoje de noite, até meia-noite tá aberto. E aí, além de tudo que eu já falei das atividades, tá? A jornada terapêutica tem alguns bônus que eu coloquei nessa edição que são novos, tá? Entre os bônus, um deles é o divórcio energético, tá? Que tá como bônus e que você pode fazer esse exercício que eu dei aqui pra você, só que ele é um exercício guiado, tá? Então, você vai ganhar o divórcio energético, que se a gente fosse fazer isso numa consulta, é o preço de uma consulta, tá? Então você vai ganhar esse divórcio energético e vai ganhar também uma outra atividade que a gente faz algumas instalações e ativações de crenças fortalecedoras que vão te ajudar tanto na parte de relacionamento ou outra área da tua vida. Porque quando eu falei hoje de crenças limitantes, que é o que realmente nos impede muitas vezes das coisas, a gente consegue ver isso. E tem mais uma coisa de bônus, que é o workshop que aconteceu semana passada de forma gratuita. Se de repente tu não conseguiu participar, não conseguiu assistir,
vai estar de bônus também, porque eu tirei ele do ar, como prometido, gente, eu segurei ele até ontem, ele saiu do ar, e agora, se você quiser, você pode comprar, são 2 aulas de 1 hora e pouco, então eu coloquei, tá R$100 o grupo das 2 aulas, né, o workshop, só que você vai ganhar na jornada terapêutica, tá? Então você não vai pagar, então você vai ganhar 3 bônus, que o total seria uns R$700 só de bônus, só que você não vai pagar isso na jornada terapêutica, tá? Então, gente, a jornada terapêutica hoje ainda, tá? Amanhã não dá mais para entrar, tá? Quem quiser saber mais, quiser saber de valores, porque eu passei já como funciona, passei os bônus que vocês têm, me chama no direct, tá? Que eu vou fazer, dou as informações e já te passo o link para pagamento para você garantir sua vaga, tá? Então, já vamos falar do nosso resumo, tá? E aí, gente, vocês querem? Alguém quer ser sorteado aqui? Alguém quer ser escolhida para ganhar totalmente gratuito a jornada? Escreve eu nos comentários aqui, gente. Quem quer? Quem quer ganhar a jornada? Quem quer, gente? Vão comentar comigo aqui. Vamos partir para o resuminho para a gente fechar a nossa live. Quero saber se alguém que está aqui quer. Olha só, eu vou fazer assim, eu vou tirar um print aqui de quem eu vejo que está aqui ao vivo comigo, porque eu sei que muita gente já entrou, e vou fazer a leitura intuitiva. O que vocês acham? Porque a gente não sabe aqui quem quer, então, tá bom? Vamos tentar dessa forma assim, porque daí eu vou desligar, eu vou me conectar aqui e depois a gente fala no direct. Mas quem quiser me procura ali também, tá bom? Pra gente fazer, pra você fazer a sua inscrição. E com certeza, olha, são 21 dias, depois desses 21 dias você vai estar realmente totalmente renovada, tá? Porque todas as pessoas que participaram da jornada e que fizeram, né, que participaram ativamente, que fizeram todo o propósito, gente, tiveram uma vida transformada depois de um mês. É aquilo, gente, é um começo de uma transformação para você continuar na tua busca de autoconhecimento, tá? Mas o desafio é bem legal. Olha só, vamos fazer um resumão agora dos 5 passos que eu trouxe para vocês hoje para falar sobre como ter um relacionamento de sucesso, tá? Então vamos lá. Primeiro passo que falamos hoje aqui, tirar as amarras do passado. Então você precisa lá resolver relacionamentos do passado, tirar essas amarras, resolver tudo isso, tá? Para que você chegue no segundo passo, que então no primeiro você identificou o que tem no meu passado, o que eu preciso entender de relacionamentos passados, para que no segundo passo você possa de fato cortar e limpar tudo o que possa ter ficado ainda mal resolvido de relacionamentos do passado. E aí você me ouvindo pode falar, não, mas ficou tudo super bem resolvido. Pois é, só que energeticamente você pode estar presa em relacionamentos do passado, como eu expliquei que a gente conversou na live de hoje, tá? Então o segundo passo é que você corte e limpe energeticamente o que está no passado. Por exemplo, o divórcio energético te ajuda nesse ponto, os fragmentos de alma também, tá? E isso tá de bônus na nossa jornada terapêutica, tá? O terceiro item que nós falamos é ressignificar, né, os relacionamentos que você presenciou no passado. Então, você presenciou os relacionamentos na tua infância, possivelmente do teu pai e da tua mamãe, que ficou gravado no teu inconsciente ou de quem te criou, e aí hoje você, Hoje você revive, digamos assim, os relacionamentos que você viu lá na sua infância. Então, o que eu falo no terceiro item é de você ressignificar esses relacionamentos que você vivenciou lá atrás. Para que no quarto item, no quarto passo que nós já falamos aqui hoje, você, né, mude crenças. Então, assim, identificar quais as crenças te limitam, começar a perceber o que você fala, como que é uma verdade para você, como até alguns exemplos que eu dei aqui de relacionamentos, para que você possa, então, ter aí uma ressignificação e uma mudança dessas crenças, tirando crenças que te limitam, que te travam e colocando no lugar, substituindo mesmo, mudando essas crenças por aquelas crenças fortalecedoras, por aquelas crenças que são positivas, te motivam e te levam para algum lugar, te levam para frente. E o nosso quinto e último passo que falamos aqui hoje foi sobre equalizar, equilibrar
o yin e o yang, né? Ou seja, a energia do feminino e do masculino, tanto internamente dentro de você, que é mulher, então tem sim uma energia do yin mais forte, e estar com uma energia do yang, que é o masculino, equilibrada, né? Evitando que por aquela também proatividade muito grande, de estar sempre querendo ajudar, enfim, ter ali alguns papéis do tipo, não, eu também posso, assim como o homem tal. Sim, você pode, mas pode e tente fazer com o teu feminino no mais positivo possível, tá? Porque senão, se você tiver com o yang muito forte dentro de você e você tem o seu parceiro, o homem, ele quer namorar uma mulher, ele quer casar com uma mulher. E por mais que você seja uma mulher, ele não quer uma mulher que seria como se fosse um homem que ele tá constantemente batendo de frente com o yang da mulher, entendeu? Ele casa com a mulher, ele quer se relacionar com a mulher. Ele não quer ficar batendo de frente com o masculino de dentro da mulher, entende, gente? Então, é nesse sentido que eu trouxe o 5º passo, que é a equalização, o equilíbrio do yin e do yang dentro de você, gente. Então, resumindo, né, que a gente tá aqui finalizando, esse é o resumão, assim, da nossa live de hoje, de tudo que a gente falou aqui, tá? E aí, vou fazer aqui uma leitura intuitiva para quem quiser aí participar da jornada, tá? Deixa eu ver aqui quem tá presente. Não me falaram o eu aqui. Vamos ver aqui. Quem quer ganhar, gente, a jornada? Alguém me diz eu aqui. Eu vou tirar e a gente pode falar pelo direct, fazer a leitura intuitiva que eu falei pra vocês, tá? E quem tiver interesse, gente, pode se inscrever ainda hoje. Alguém daqui vai ganhar hoje, tá? Eu vou entrar em contato. Quem quiser participar, tem vaga ainda, tenho poucas, eu vou receber ainda até hoje de noite, tá bom? Até mais tarde, tá? E aí a gente vai junto nessa jornada para que você possa aí buscar sua mudança com a minha ajuda, com os bônus que você vai ganhar, que vai te ajudar bastante a mudar a crença, fazer o divórcio energético, e você vai... eu esqueci de falar que tem o reiki, tá? Nas atividades, todas elas são baseadas nos conceitos do reiki, tá? Que é o que te ajuda ali nos exercícios, e tem a transmissão do reiki, que é outro tipo de cura energética, tá bom, gente? Então é isso, agradeço muitíssimo a presença aqui de todas vocês, tá? Amanhã, lembrando, amanhã às 10h20 a gente tem meditação, tá? E essa semana eu vou colocar pra vocês vão ver, a gente vai fazer um trabalho com papai e com mamãe, tá? Porque tudo também que a gente falou hoje aqui é importante também, esse trabalho de pai e mãe, de perdoar, etc e tal, também pro teu relacionamento, tá bom? Então é isso, chegando aqui no finalzinho, a gente tá aqui falando desde as 6, né? Então, beijo pra vocês, beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de vocês. Obrigada e vejo amanhã vocês às 10h20 na meditação, tá bom, gente? Obrigada, beijão!